Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Cordeiro, do canal Paulo Cordeiro Advogado aqui no YouTube. Resolvi falar hoje sobre o papel do advogado nas mediações judiciais ou pré-processuais, que tem sido chamado aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Chamando a atenção inicialmente, para os atos, o ato número 29 do TJ e o ato número 25 do TJ de 2020, os dois atos, que estabelecem as condições aqui de mediação, para as questões aqui do Rio Grande do Sul. Na prática, como é que funciona, tá? E nesses atos aqui que eu queria chamar a atenção é que quando a gente, na petição inicial, coloca aqui que há possibilidade de conciliação, de audiência de conciliação, e quando no início a gente fazia isso, pensava em outra coisa, na audiência de conciliação com juízo, né? E quando na contestação a outra parte também diz que há possibilidade, que concorda com a possibilidade, então é metido no PMEC, que é um núcleo no PMEC TJRS, núcleo de conciliação e de mediação aqui do TJ. E aí o TJ estabeleceu lá a autorização para uma determinada Câmara, poder trabalhar, Câmara de Mediação e Conciliação, poder trabalhar por 3 anos aí, e só trabalha gente credenciada nesse sentido aí. Na Justiça do Trabalho, a gente ainda não tem essa questão de soluções alternativas onde haja a participação do advogado ou de um mediador judicial que não seja servidor do tribunal e juiz, né? Já no Tribunal de Justiça não são servidores, são pessoas que trabalham fora e são credenciadas ao tribunal. Então, quando a gente concorda ali com a questão de conciliação, é remetido direto no PMEC. E chama atenção que sempre tem conforme o ato número tal. Então, que as partes saibam sempre previamente que são cobrados valores diretamente das partes, havendo ou não a conciliação, desde que a sessão seja concretizada, né? Tive semana passada por exemplo, que uma das partes não conseguiu conectar de forma alguma, porque quando o juiz lá deu o despacho dizendo qual era o endereço eletrônico, faltou um espaço, ficou um espacinho entre os termos ali e aí não fechava, né? Como esse advogado a gente não tinha um contato com ele, né? Então o outro advogado, não são 3 partes nesse processo, 4 partes. O outro advogado que representa uma das partes, eu represento outras 2, e esse que não entrou é de uma outra parte que ingressou depois do processo. Ele não recebeu o recado que eu tinha passado, né, de que estava faltando um espaço, que foi notado pela minha cliente, inclusive. E então a gente passou a fazer audiência até que a gente viu que não ia ter condições dele entrar, né? E aí a gente interrompeu. Dei uma pequena pausa aqui porque o cachorrinho ali do vizinho começou a latir. Bom, essa questão dessa mediação aí, e todas as mediações, o protagonista é a parte, tá? É o mediador e as partes. O advogado está ali como um apoio. Claro que por ter mais prática em negociação, em conciliação, em mediação, a gente acaba conduzindo um pouco o processo, auxiliando aí os mediadores, principalmente, e as partes, de como a coisa deve andar e tal, até para resumir um pouco, para salientar aquilo que é mais importante da gente resolver naquele momento, né? E enfim, como um apoiador mesmo, até porque em todo o processo judicial todos os envolvidos devem estar integrados, né, e colaborando com o processo. Os cachorrinhos estão a fim de conversar hoje, então não é o que eu possa fazer, a não ser interromper aqui. Bueno, dentro dessa questão de a gente ser apoio, e eu acho que a gente deve se limitar a isso, mas a gente tem condições de modificar o curso das coisas, tanto interrompendo ali, se for o caso, né, até porque a procuração do cliente para o advogado permite isso, interrompendo quando a gente acha que não está indo por um bom caminho, ou para esclarecer questões como, por exemplo, os honorários dos mediadores, né, para saber até em que sentido e de que forma serão pagos, né. Quanto para revelar também,
conversas que tenham sido anteriormente feitas entre os advogados, entre os clientes, né, de cada um, porque eles também conversam, né? Então, nesse sentido de colaboração, né? Também durante as sessões de mediação é possível que se faça algo chamado caucus. Cálculos é quando a gente pede um tempo para falar com o mediador e com uma parte especificamente, né? No caso, o advogado e as suas partes, ou a sua parte, e o mediador. E para esclarecer alguma situação, para dizer qual é o seu limite, enfim, para abrir o coração. São sessões sigilosas, feito em sala apartada da sala principal, hoje que é tudo eletrônico, né? Mas quando é presencial também, se sai da sala, se conversa isoladamente. Essa é uma técnica já bastante usada, inclusive nas relações trabalhistas ali, que o juízo às vezes pede para a gente ir falar com a parte, né, fora da sala de audiência para chegar num acordo e tal, ponderar algumas situações de riscos de realização de prova, por exemplo. E às vezes o magistrado vem e dá a opinião dele do tipo, olha, isso aqui é um risco que eu estou vendo, uma fragilidade no processo, tal, tal, tal. É no sentido de colaborar com a composição da lide, né? Então, nessas de mediação, mais ainda, as partes são protagonistas, o advogado é um auxiliar ativo e o mediador também. Quando termina tudo isso, né, se chegar a um acordo, se faz um termo de mediação, e esse termo, em princípio, por aquilo que a gente estuda, né, na especialização, por exemplo, eu estudei, esse termo de mediação ou de conciliação, ele poderia ser um instrumento de executivo, né, de execução, uma carta de execução, digamos assim. Teria força de título executivo, se ingressaria já no processo de cobrança mesmo, né, de execução do título. Porém, nessas portarias que eu citei antes, ainda vai passar pela homologação do juízo, tá? Se vai homologar ou não aqueles termos que as partes compuseram. De minha parte, acho estranho. Na trabalhista até se compreende mais, porque na trabalhista se trabalha com muita questão de cláusula pétrea, né? De limites constitucionais e verbas irrenunciáveis pela própria parte. Ela não tem nem o direito de renunciar àquelas verbas. Já na civil, especialmente no âmbito empresarial, as partes têm plena capacidade de decidir, né? Se não for assim, o advogado vai pedir uma representação, né, para a sua parte que não teria capacidade de decidir, né? Ou uma incapacidade temporária finita, né, como a menoridade, por exemplo, ou uma incapacidade permanente, né, como um problema mental, alguma situação assim, onde a pessoa perca a capacidade civil. No mais, as partes poderiam tranquilamente realizar o acordo e o juiz, em princípio, terá que homologar, né? A não ser que haja uma ilegalidade muito grande. Eu acho que essa homologação passa para essa homologação para que ele possa ver as outras questões do processo, como custos processuais, é, alguma eventual despesa que tenha que ressarcir ao Estado, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, revícios formais, mas eu acredito que nunca aconteceu comigo, então eu acredito que não haveria outros motivos para não homologar, a não ser acertar essas questões. Importante que o advogado não seja o protagonista, porque nessas questões de mediação vai preponderar muito mais o desejo da parte do que a técnica, né? Do que as questões processuais, do que as questões especificamente legais. Vai preponderar então aquilo que as partes compuserem, né? O advogado tem que orientar, salientar algumas questões, né? Por exemplo, numa ação onde tu tenhas um contrato por participação, pelo resultado, o percentual do resultado, é importante que a parte possa ponderar com o advogado essas questões, porque tem um contrato onde há uma divisão do resultado, né? E aí o advogado passa a ser sócio desse resultado, né? Preponderando, claro, sempre a necessidade do cliente. É mais importante que a questão dos honorários, mas ela é uma questão relevante também, né? Porque é um contrato entre as partes, né? E partes também capazes. Então o advogado
vai deixar mais à vontade do cliente do que dele mesmo. Se voltar para o processo, ele vai usar a técnica necessária para resolver o processo, enfim, as técnicas de advocacia, ônus de prova, enfim, toda a questão de instrução processual. Então, o advogado, nesse momento, ele não deve interferir muito com essas exceções, porque ali o objetivo ele é diferenciado, ele é de resolver para os dois, e às vezes as pessoas estão desesperadas para resolver aquele problema, tirar aquela pendência da vida. Muita gente que é extremamente correta fica com esse tipo de coisa na cabeça, não consegue nem dormir. Então é esse o interesse que se preserva nesse momento. Obrigado pela atenção, espero que eu tenha dado direitinho o meu recado, tenha observado todas as questões relativas a isso. E fico à disposição para qualquer outra pergunta, dúvida, esclarecimento, sugestões. Bota aí nos comentários, para mim é muito importante, e também para o Facebook entender que as pessoas estão interessadas no vídeo, e aí ele coloca o vídeo lá como as sugestões, né, para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Se gostou, compartilha com os amigos, se não gostou, compartilha com os inimigos. Curte o vídeo e é isso aí. Te inscreve no canal e clica o sininho ali, tá? Obrigado, um abraço, até breve.